O programa a seguir é uma produção independente, de responsabilidade única e exclusiva de seus produtores e idealizadores. O conteúdo, as ideias e opiniões expressadas não refletem necessariamente a opinião da diretoria desta emissora. Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, amigos. Estamos começando mais um programa Hora Espírita nesse sábado, onde uma grande neblina cobre Chapecó, mas estamos aqui. Esse programa vai ao ar todos os sábados pela manhã aqui pela Rádio Chapecó, das 7 às 8, e você é o nosso convidado. Lembrando que está sobre a responsabilidade das Casas Espíritas da Chapecó, filiadas à Federação Espírita Catarinense, pertencentes à 12ª União Regional Espírita. Esse programa ele tem por objetivo trazer temas de interesse geral, passagens do Novo Testamento e da codificação espírita para que juntos nós possamos estudar, compreender à luz da doutrina espírita. A nossa live já está no ar, você pode acompanhar ali pelo Face da Rádio Chapecó. Manda seu bom dia, participa, a gente gosta muito. Nessa manhã, nós vamos conversar um assunto bem legal que diz respeito a todos nós. Nós vamos falar sobre os espíritos protetores, sobre os nossos anjos da guarda, aqueles irmãos que nos acompanham desde a nossa criação, da nossa existência, das nossas jornadas. E para conversar sobre esse assunto, eu conto aqui com os meus queridos amigos Kleber do Gotas e a Fábio do Nosso Lar. Bom dia, sejam muito bem-vindos. Bom dia, Mona. Bom dia, Kleber. Um bom dia especial para o nosso colega aqui da técnica. E um bom dia muito lindo para todo esse pessoal legal que nos acompanha, que está sempre com a gente, seja pela rádio, seja pelas redes. Sejam muito bem-vindos. Muito bom dia, meninas, nosso amigo que nos acompanha e a todas as pessoas que estão agora junto conosco. É uma alegria podermos estar aqui conversando esse assunto tão interessante e bacana. Antes da gente entrar propriamente no nosso diálogo, na nossa conversa, eu vou pedir uma pequena licença para ouvir o recado dos nossos queridos apoiadores, Agropecuária Marcon e Palmar Impermeabilizações. A Palmar Impermeabilizações Limitada está há mais de 30 anos no mercado prestando serviços de impermeabilização e fornecendo produtos de qualidade e excelência, sempre trazendo as melhores soluções para evitar problemas com infiltrações e proteger a sua obra. Você que está construindo, entre em contato pelo WhatsApp 49-3323-5142 ou venha até a nossa loja para conversar no bairro Trevo, em Chapecó, para conhecer as melhores soluções para impermeabilização do mercado. Visite nossas redes sociais e conheça um pouco mais sobre a nossa história. www.palmarimper.com.br e no Instagram @palmarimpermeabilizações. A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim. Produtos e equipamentos para detetização. Telefone 4933223189. WhatsApp 49991223212. Agropecuária Marcon, Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, Centro de Chapecó. Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Você está acompanhando o programa Hora Espírita e hoje vamos abordar o tema Espíritos Protetores. Pelos caminhos da vida, um amigo invisível nos acompanha, nosso anjo guardião, designado por Deus para acompanhar os nossos passos na longa jornada pela Terra. Esse espírito nos aconselha, auxilia e pacifica-se nos momentos de crise. Também em nossas vitórias, quando sorrimos felizes, ao nosso lado está o divino emissário, em silenciosa prece de gratidão a Deus. Devemos pensar nele como um irmão mais velho, um companheiro que se dedica a nos ajudar. Como fazer para estar em contato com esse bom companheiro?
Será que a gente tem a consciência de quem nos cuida, quem nos zela, de quem caminha conosco? Os espíritos protetores, eles sempre estão ao nosso lado. Como ter contato? Como fazer esse laço se afinar mais? É sobre isso que hoje nós vamos conversar, sobre esses irmãos, sobre esses espíritos protetores que estão sempre ao nosso lado, ou como preferirem, sobre o nosso anjo da guarda. E para a gente começar conversando, começar o nosso texto aqui, Fábio, poderia esclarecer quem são esses espíritos protetores e como eles são designados por Deus para nos acompanhar durante essa jornada? A gente pode dizer que os espíritos protetores ou os nossos anjos da guarda, anjos guardiões, eles são um presente de Deus para nós, né? A nossa vida aqui na Terra, ela naturalmente traz obstáculos, traz dificuldades, afinal nós reencarnamos num mundo de provas e expiações. Nós somos espíritos que trazemos conosco muitas imperfeições, muitos aspectos que precisam ser melhorados, que precisam ser trabalhados, e muitas situações deixadas até em outras existências que nós precisamos resolver aqui nesta vida. E para que isso aconteça, nós muitas vezes enfrentamos e enfrentaremos percalços. Então Deus, na sua bondade infinita, diante do amor incondicional que Ele sente por cada um dos seus filhos, Ele designa um espírito que é mais elevado do que nós, que já fez um processo de evolução, que já está numa esfera diferente da nossa, e é como se Ele nos desse de presente esta segurança, né? Esse espírito que vai nos acompanhar, muitas vezes antes ainda da gente estar aqui, muitas vezes ele participa lá do nosso planejamento reencarnatório e ele nos acompanha. Então, ao longo de toda a nossa existência, e depois o Kleber vai explicar direitinho como é que é esse trabalho que ele faz com a gente, ao longo de toda a nossa existência, então a partir do nosso nascimento, até o final desta vida, e em muitas situações também, por mais de uma encarnação. Então nós podemos ter o mesmo anjo protetor em várias vidas, seguindo conosco, né? Estando ali ao nosso lado. Então é mais uma prova do quanto Deus nos ama, do quanto Deus deseja que a gente se melhore, né? Então Ele, sabendo que enfrentaríamos alguns percalços, Ele coloca alguém para estar ali conosco. Interessante que quando a gente começa a estudar um pouco mais a doutrina espírita, né, nós vamos entendendo de onde nós viemos, qual é o nosso objetivo aqui na Terra, né, enfim, né, qual é a proposta que Deus tem para cada um de nós, mas não é apenas uma proposta de ordem momentânea dessa vida, né, mas sim uma progressão espiritual, né, em que nós estamos aqui momentaneamente, retornaremos para a dimensão espiritual, e em outra oportunidade retornaremos para cá. E assim como nós temos, quando chegamos aqui numa nova existência, numa nova reencarnação, encontramos muitas vezes a figura de um pai, né, ou de uma pessoa que faz essa função do pai, Deus coloca para nós um espírito protetor como se fosse um pai, né, que cuida da nossa vida espiritual, né, aqui, né, quando estamos encarnados, quando nós retornamos para o mundo espiritual, como a Fábio colocou, né, ele é esse espírito que muitas vezes ele fica ligado a nós, né, por um tempo que nós não dimensionamos, na verdade, né? Muitas vezes na nossa origem ele vem nos acompanhando nessa progressão espiritual, né? Onde nós estamos, ali ele está nos acompanhando e nos ajudando nesse crescimento espiritual. Assim como aquele que tem a função de tutela de uma criança, né, ele vai orientando, ele vai direcionando, o nosso espírito protetor, ele vai também nos ajudando, né, da dimensão espiritual nesse progresso, né, nesse desenvolvimento que todos nós estamos fadados, né, na existência, né? É interessante isso que você fala, se a gente olhar por essa perspectiva, nós temos um pai e uma mãe como os anjos encarnados, né? Isso mesmo. E
Todos nós, Kleber, temos um espírito protetor. Todos nós, ao sermos criados, recebemos essa dádiva de ter alguém que nos acompanha, que nos ajuda? Sim, com certeza, né? Não há nenhuma pessoa, né, indiferente de como ela se comporta, né, da maneira como ela vive, que está desamparado do ponto de vista do seu espírito protetor. Todos nós temos. Por isso a pergunta, né? Aquele que é mau ainda também tem um espírito protetor. Tem, com certeza, né? A gente vai verificar aí no decorrer da nossa fala, né? Da nossa conversa, que muitas vezes nós tapamos os ouvidos para a boa inspiração desse espírito bondoso que está sempre ali para nos auxiliar, nos inspirar, né? Fazer com que nós realizemos as boas escolhas, né? Mas todos temos esse espírito que cuida do nosso progresso espiritual, né? Antes mesmo de nós nascermos, né, lá quando a Fábio comenta ali do plano reencarnatório, do projeto de vida que nós teremos, né, porque há todo um planejamento. A gente não pode imaginar assim que Deus ele nos larga na vida de paraquedas, né? A gente vai vivendo assim sem um plano. Existe todo um projeto de vida antes do nosso renascimento. E esse projeto ele é realizado, né, com o apoio, com a ajuda desse nosso mentor espiritual. Muitas vezes é ele que faz, quando a gente não tem a condição de desenvolver o projeto de vida, é ele que vai fazer, né, essa programação dos principais acontecimentos da nossa vida, né? E é claro que quando nós reencarnamos, que nós estamos no corpo físico, nós vamos ser influenciados por eles, mas vai depender muito, né, da nossa busca por estarmos num ambiente interior de harmonia, paz, né, para que a gente consiga captar essa influência benfazeja. E muitas vezes aqui nós nos distraímos com as coisas da vida e acaba que nós não estamos nos colocando muito disponíveis para essa influência, né? E aí parece que a pessoa não tem um anjo da guarda, parece que ela está sendo inspirada por entidades espirituais que não são benfazejas, que não são espíritos de luz, que são espíritos das trevas. Isso é uma verdade. Quando nós nos afastamos da inspiração, nós abrimos espaço para influências negativas e perniciosas, né? Mas todos nós, sem exceção nenhuma, nós temos os benfeitores espirituais que nos protegem, que nos inspiram, que nos aconselham através da sua inspiração, né? Do pensamento, que muitas vezes a gente tem que buscar ter. Nos consolam diante das dificuldades, dos sofrimentos que nós encontramos, que nós passamos, né? Seja ele de qualquer ordem, física, moral, no relacionamento, nos sofrimentos, né? Está lá esse espírito para nos auxiliar a passar de uma forma mais harmoniosa possível, né? Ele não vai nos tirar as dores, muitas vezes, que são as oportunidades que Deus nos coloca de crescimento, de amadurecimento, mas Ele vai nos ajudar a superar essas dificuldades, ou enfrentar esses desafios com maior paciência, com maior designação, com maior otimismo. Então você veja como existe uma entrega também por parte desses espíritos, né? Porque como o Kleber falou, e a Mona Lisa também reforçou isso, não importa como você é, que tipo de pessoa que você é, ou qual é o seu propósito aqui na Terra. Um espírito virá para lhe acompanhar. Então, quando esse espírito recebe essa missão, olha, você vai lá para a Terra e você vai tomar conta da vida do Kleber. Você vai ajudar o Kleber lá em tudo que ele tem que fazer. Ele não vai dizer assim, mas o Kleber é uma pessoa péssima, eu já sei quanta coisa errada ele fez, eu já sei que ele tem uma inclinação muito grande para continuar fazendo coisas erradas, eu não quero ir. Não, eles vêm, né? Então Deus vai designar alguém indiferente da forma como a pessoa se comporte, e esse espírito abnegado que ele vai aceitar essa missão e vai fazer isso da melhor forma. E é interessante que a gente tem
ouve muito aquela história assim, quando eu morrer eu vou descansar, depois da vida terrena tem um descanso eterno. Não tem nada. E o anjo protetor é a prova disso. O que esse espírito fez? Ele esteve na Terra, ele esteve em outros planos, ele fez o seu próprio processo evolutivo e agora, uma vez que está no plano espiritual e que se encontra numa condição melhor, ele retorna enquanto espírito, mas trabalhando ali arduamente, acompanhando, muitas vezes espíritos teimosos que somos, né? Que quando encarnados, como disse o Kleber, nos recusamos a aceitar. E eles tentam de todas as formas, até o último minuto, muitas vezes, nos dissuadir daquilo que é errado, tentando nos levar para o bom caminho, que nós vamos falar mais adiante, mas a gente que não percebe e escuta. Eu gosto de pensar assim que Deus planta sementes em nossos corações, né? Em nós, né? Que elas precisam ser germinadas, né? E aí a planta vai crescendo, né? Que são as nossas virtudes, né? Que é o nosso desenvolvimento enquanto espíritos imortais. E esses espíritos bondosos, eles não enxergam, então, tão somente nesse momento a pessoa cheia de defeitos que somos, né? Por pior que seja a conduta da pessoa, eles enxergam sempre aquele ser que tem um potencial a se desenvolver. Assim como Jesus olhava as pessoas no seu tempo em que esteve na Terra, né? E ele não olhava aquele ser com os olhos momentâneos da situação presente, mas como um espírito em crescimento, um espírito em desenvolvimento que lá na frente iria se dar conta do seu potencial, de quem é, e colocar, investir o seu tempo, a sua atenção em fazer brotar no seu coração as virtudes que todos nós temos plantados. Então esse anjo guardião é esse cultivador que Deus oferece a cada um de nós, nos auxiliando a desenvolver o bem que existe em nós e que precisa ser desenvolvido e que será desenvolvido em algum tempo. Quero dizer bom dia para os nossos queridos ouvintes que estão nos acompanhando e temos uma pergunta do Jair Nunes Barbosa. Esse espírito protetor é o mesmo durante a encarnação inteira ou ele pode mudar? Ou seja, a gente pode ter outros e esse sair para outra tarefa? Como é que funciona isso? Normalmente, o espírito que é designado para nos acompanhar, ele vai seguir conosco por toda a nossa existência, né? O que acontece é que existem outras ordens de espíritos que também se aproximam da gente com o intuito de nos auxiliar, né? Por exemplo, a gente sempre orienta que nós temos uma família na Terra e uma família no plano espiritual. Famílias são grupos de espíritos muito grandes que muitas vezes não reencarnam todos ao mesmo tempo. Então, nós podemos ter, por exemplo, um pai lá no plano espiritual que eventualmente se aproxima para nos auxiliar, uma mãe lá no plano espiritual que em alguns momentos específicos retorna ao nosso lado para nos dar bons conselhos. Então, esses espíritos, eles vêm em alguns momentos, ficam conosco um tempo e voltam. Mas o espírito guardião que nos acompanha, ele vai seguir, salvo exceções, mas de um modo geral ele segue conosco pela nossa vida inteira. E nunca vai ser um espírito que não tenha nenhum tipo de afinidade conosco. Então ele pode acontecer, como a gente dizia antes, dele seguir não apenas nesta encarnação, mas em outras também, né? Até porque é um espírito que vai ter uma afinidade e vai nos conhecer muito. Conhecer tanto as nossas qualidades e como os nossos defeitos. Então ele tem assim uma visão muito clara daquele que ele está guiando, né? Isso é bem importante. Importante a gente pensar que existe uma possibilidade, como a Fábio falou, inclusive lá no livro dos Espíritos, né, onde trata das questões que fala dos espíritos protetores, ele pode receber uma incumbência muito importante e ele precisar se afastar da tutela de um espírito especificamente durante a vida. Isso existe uma possibilidade quando existem missões que ele vai ter que realizar que são talvez muito maiores do que aquela que ele está realizando, né? Mas aí nesse caso a pessoa ela não fica desamparada, vai se designar um novo espírito de uma ordem elevada para que possa ser o espírito protetor daquela pessoa, né? Se ele for afastado, se ele precisar se afastar daquela função temporariamente ou
durante toda a encarnação de uma pessoa, outro espírito será designado para assumir aquela função, né? Então a gente não vai ficar desamparado se isso acontecer, mas isso não é comum acontecer, né? Como na nossa vida, às vezes a gente recebe pessoas que cuidam de nós em determinado momento, daqui a pouco há uma separação, ou enfim, um afastamento, outra pessoa assume. Na espiritualidade não é assim que acontece. Fábio, e esses espíritos protetores, como é que eles atuam em nossas vidas? Eles interferem no nosso livre-arbítrio, em nossas escolhas? Eu acho isso bem importante para a gente entender como é que é a função, realmente a tarefa desses espíritos. Se eles tivessem esse poder de influenciar ou de se sobrepor ao nosso livre-arbítrio, nossa, imagine o mundo como seria, né? Não haveria mal no mundo. Não, estava tudo resolvido. Ninguém prejudicaria o seu próximo, ninguém iria roubar, ninguém iria matar, ninguém ia cometer equívoco algum, porque a influência espiritual sempre do nosso anjo protetor, ela sempre é extremamente positiva. Mas acontece que o livre-arbítrio é uma questão muito séria. É através do nosso livre-arbítrio que nós progredimos. Então, se esse espírito protetor tivesse esse poder de suplantar o nosso livre-arbítrio, qualquer mérito da nossa existência seria dele, não nosso. Porque eu sou responsável por absolutamente todos os meus atos, a partir daquilo que eu decido. Uhum. A minha vida, ela é um resultado unicamente das minhas escolhas. Eu vivo consequências dos meus atos. Então, o livre-arbítrio ele é imprescindível para que a gente possa fazer essa nossa jornada aqui na Terra, respondendo por tudo que nós fazemos, seja pelo bem ou seja pelo mal. E tem uma questão bem importante, e o Kleber até mencionou isso antes. Da mesma forma como nós estamos abertos à influência do bem, nós também estamos abertos à influência do mal. Então, nós temos um guia, um anjo protetor que está ao nosso lado, esse espírito o tempo todo, tentando nos influenciar, tentando nos guiar, tentando nos orientar. E, ao mesmo tempo, nós também estamos disponíveis à influência de espíritos que não são tão bons assim. De espíritos que, às vezes, temos pendências de outras existências, que nós prejudicamos em outras existências e que por uma lei natural e justa, em algum momento vão nos encontrar para acertar esses débitos, essas pendências. Nós estamos sujeitos a influências porque muitas vezes a nossa casa mental é suja e bagunçada. Então nós temos pensamentos que não nos ajudam em nada e atraem para nós companhias espirituais que são nocivas. E aí nós abrimos essa porta e às vezes deixamos entrar e convidamos para um mate ainda, né? E aí esse espírito vai gostando e vai ficando. Uhum. Então nós abrimos a porta para a obsessão. Então da mesma maneira, nós estamos expostos ao mal e podemos permitir ou não a presença do mal na nossa existência. Mas assim como o bem, o mal também não se sobrepõe ao nosso livre-arbítrio. Então lá no Livro dos Espíritos, na questão 645, Kardec pergunta o seguinte, quando o homem acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? Uhum. E a resposta que ele recebe, arrastamento sim, irresistível não, porque mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes às vezes deparas. São espíritos que tiveram a força de resistir e que ao mesmo tempo receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Ou seja, nós também não somos arrastados ao mal. Então, o livre-arbítrio é nosso. Eu acho que o pessoal que nos acompanha aqui deve lembrar de um desenho que tinha uma vez do Pateta, né? A pesadinha mais nova nem conhece o Pateta. Não. Mas a gente conheceu o Pateta. E tinha um desenho dele que ele caminhava com um anjinho num ombro e um diabinho no outro. E essa é a nossa situação constante. Nós temos de um lado uma influência positiva do nosso anjo que está ali na luta tentando nos encaminhar para o bem. E nós temos uma influência negativa da matéria, do mundo, de espíritos não tão evoluídos,
tentando nos arrastar para o mal, né? E aí, quem está ali alimentando um ou outro somos nós. Mas, repito, o nosso livre-arbítrio é soberano. Ninguém tira. Então, eu não posso dizer que faço o bem só porque o meu anjo me obriga. Eu não posso dizer que faço o mal porque o meu obsessor me obriga. Não. Nós somos senhores das nossas decisões. Também eu gosto de fazer uma comparação e eu falo assim que eu tenho a alegria, as meninas aqui também, de ter filhos adolescentes, né? Ou quem está ouvindo também tem ou teve filhos adolescentes que passaram pela fase da adolescência. É a alegria relativa, né? Eu ia falar, mas tudo bem. A Kleber está muito bonzinho. É alegria porque a gente vai desenvolver muito capacidades, virtudes, lidando com os filhos nessa fase, né? Então é uma alegria nesse sentido. De crescimento. Crescimento. Mas então, por mais que a gente muitas vezes perceba que eles estão fazendo escolhas que não são as melhores para a vida deles, e nós vamos lá conversar, tentar orientar, mostrar o caminho, a direção, mostrando o resultado da escolha que ele está procurando fazer. Muitas vezes ele não aceita. Ele precisa passar pela experiência, colher o resultado negativo para nele se desenvolver o aprendizado. Né? Ele vai amadurecer com aquela experiência. Então, os nossos espíritos protetores, os nossos anjos da guarda, eles estão vendo o caminho, as escolhas, e eles estão nos inspirando, eles estão nos aconselhando, né? Muitas vezes nos encontramos com eles no momento do sono, quando o corpo dorme e o espírito se desdobra na dimensão espiritual. Nós vamos conversar com esses espíritos, eles vão trazer para nós o panorama da vida, das nossas escolhas, as consequências que teremos, né? E muitas vezes isso vem por inspiração durante a nossa vigília, quando estamos acordados, e, no entanto, as decisões são nossas, eles não vão interferir se nós procurarmos, muito embora todo o aconselhamento, o caminho que vai ser mais difícil, que vai gerar maior sofrimento, né, e prejuízo para nós, eles não vão interferir, eles aconselham, mas a decisão sempre vai ser nossa, né? Então, eu lembrei, né, quando a Fábio falava dos meus filhos, né? Eu tenho 2, né? Um já passou pela adolescência, um que está na adolescência, e essa questão, né? A gente está percebendo, mas eles querem aquilo, então, por muito embora a gente mostre o caminho, eles precisam das experiências, e assim o nosso anjo da guarda também faz. E aí a gente tem que novamente agradecer e engrandecer o trabalho que esses espíritos fazem, né? Que eles se propõem a fazer. No capítulo 14 do Estante da Vida, né, que é uma psicografia do Chico, o Humberto de Campos ele conta que ele foi convidado pelo Aurelino. O Aurelino ele era um espírito, era guia espiritual de uma senhora chamada Sinésia. E aí ele vai acompanhar o trabalho do Aurelino. E ele observa ele o tempo inteiro trabalhando, ajudando ela todo o tempo. E aí à noite ela está em casa e ela machuca o dedo com uma agulha. E ela começa a gritar: meu Deus, ninguém me ajuda, eu vivo sozinha, eu vivo desamparada, eu estou abandonada. E aí o Aurelino sorri, ele olha para Humberto de Campos e diz: essa irritação não há de ser nada. Um dia ela vai desencarnar e ela vai ser anjo da guarda também. Isso que é resignação, né? Eu estava aqui, quando vocês estavam falando, lembrando do Chico, né? Quantas coisas o Chico passou e Emmanuel sempre ali do lado, né? Nunca interferiu, diz: a escolha é sua. Você escolhe. Você que sabe, né? Você que vai decidir. Então, ele nunca interferiu diretamente nas escolhas do Chico. O Chico que tinha o livre-arbítrio e fazia as escolhas. Ele dava o conselho, ó. Se você quiser fazer, a responsabilidade é sua. E me lembro uma vez que ele estava doente, muito doente, que ele achou que ia morrer. Não sei se vocês lembram dessa história. Sentou na porta de casa e chamou pela Sheila, e chamou por todo mundo. Daí veio a Sheila e disse: olha... Ele disse: Sheila, eu vou morrer hoje. A Sheila: olha, eu tenho mais o que fazer, eu tenho outras coisas para resolver. E veio o invedo. Por fim veio o Bezerra. E ele disse: o que deu, Chico? Ah, você não tem um remédio para essa besta. Daí o Bezerra disse: olha, na vida eu fui médico, não veterinário, mas vamos ver o que a gente pode fazer. Então nunca interferiu na vida do Chico.
Ele sempre deu conselhos, é que nem Joana de Ângeles, nunca interferiu. A escolha foi do Divaldo. Isso que a gente tem que entender, que o nosso anjo da guarda, ele vai nos ajudar sempre no que for melhor para o nosso desenvolvimento e crescimento. Então, às vezes, o melhor para o nosso desenvolvimento, que nem o Kleber falou, é passar pelaquela situação. É sofrer aquela consequência de algo que a gente fez para a gente poder aprender, ficar marcado em nosso ser, dizer, eu não vou fazer de novo, ou vou fazer diferente. Então, isso... O nosso estágio evolutivo, ele ainda nos impõe, em muitas circunstâncias, o aprendizado pela dor. Nós temos, desde sempre, a possibilidade de aprender pelo amor. E, nesse caso, o que seria? Aprender através da orientação, através daquilo que o nosso anjo nos orienta a fazer. Mas é como o Kleber falava, às vezes a gente é uma criança espiritual, às vezes é um adolescente rebelde espiritual e simplesmente ignora. E o anjo está lá, né, esse espírito dizendo o que deve ser feito e consciente também de que nós vamos responder pelas consequências dos nossos atos quando decidimos fazer o contrário. Mas a escolha é nossa. Nesse fazer o contrário, Kleber, a gente está tão em desacordo com a lei de Deus. Por exemplo, vou dar um exemplo bem grave. Planejando um assassinato, um suicídio, um homicídio. Esse anjo, ele pode se afastar por um tempo para me responder pelas minhas consequências? Como é que funciona isso? O que a doutrina espírita nos ensina, lá no Livro dos Espíritos, se a gente for ter o capítulo inteiro que fala sobre os espíritos protetores, né? E lá na questão 495, a resposta para essa pergunta é a seguinte, né? É quando o tutelado, o protegido, ele se mostra rebelde aos conselhos do anjo guardião, ele pode abandonar, né, essa pessoa, né, o nosso anjo guardião pode abandonar? Aí a resposta dos espíritos é a seguinte: ele afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis, né, e que eles podem se afastar, e que é mais forte no seu protegido a decisão de se submeter à influência de espíritos inferiores, que foi o que a Fábio comentou muitas vezes, né? Nós damos vazão ao que existe ainda em nós de imperfeições, de paixões, e aquilo nos compraz. Então nós nos vinculamos por uma questão de sintonia, né? de atração, porque aquilo que nós ainda, que fala muito forte dentro de nós, a esse aspecto mais material, das paixões inferiores. Então nós nos vinculamos a espíritos, nós sintonizamos com a faixa de vibração a qual nós estamos vibrando. Então o nosso espírito guardião, ele não encontra em nós espaço para uma influência. Então é uma perda de tempo naquele momento ou naquela fase ele tentar influenciar quando nós tapamos os ouvidos, quando nós fechamos os nossos olhos para esses conselhos, né? Então chega um tempo que ele vai deixar que nós fiquemos à mercê daquelas companhias que nós escolhemos por um período de tempo. Mas olha o que eles falam: mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir, né? É então o homem que tapa os ouvidos, o protetor volta desde que este o chame. Então o que acontece? Escolhemos o caminho errado, o caminho no mal. Nos comprazemos muitas vezes naquelas paixões e ficamos por um determinado tempo, mas isso desgasta, isso cansa, isso entedia, isso gera solidão e sofrimento. E é nesse momento que nós lembramos do anjo da guarda. E é justamente nesse momento que ele vai encontrar acesso em nossa mente e nos nossos corações para que novamente volte a influenciar. Então ele está vendo, bom, agora até aqui eu fiz o que poderia ser feito, vamos ter que aguardar. Agora aguardar a parte que cabe ao seu protegido, né? No momento em que ele começar a sofrer, perceber que a escolha foi errada, ele vai permitir uma nova influenciação. E é aí que ele atua. Mas de qualquer maneira, ele sempre acompanha o movimento. Ele não abandona e vira as costas e vai fazer outras coisas. É que nem aquele observador que fica de longe. E ele só vai permitir que aconteça aquilo que é necessário acontecer. Ele vai nos livrar ou proteger do mal que não é necessário acontecer, né? Porque existe toda uma necessidade de aprendizado, mas tem coisas que ultrapassam essa necessidade de aprendizado e não acontece. Então existe essa proteção sempre, né? Então, na realidade, não é o anjo que se afasta de nós, nós é que nos afastamos dele.
né? O caminho é inverso. E veja, eles são tão dedicados com a missão deles que eles vão sempre em busca de nos ajudar. Eles vão buscar todos os recursos possíveis. Tem um livro, eu não lembro agora o nome, mas se eu não estou equivocada, é uma das obras do André Luiz que relata uma situação de um casal que já estavam chegando assim, digamos, na meia-idade, 50 anos por aí. E o marido, eles tinham um plano, né, os dois, o casal, de permanecer juntos por toda aquela existência. E o marido se apaixonou por uma outra moça, por uma moça bem mais jovem. E aí o mentor dele e o mentor da esposa vão ao mais alto, né? Assustados, porque o que eles vão fazer? Eles tentaram de toda forma influenciar para que o casamento se mantivesse, porque eles sabiam da necessidade dos dois ficarem juntos para cumprir o combinado da existência, né? E aí um plano acima diz a eles: não se preocupem, já está tudo organizado, já está tudo sob controle, eles vão ficar juntos. Mas aí o mentor lá, o anjo do marido, fala: mas como é que eles vão ficar juntos se ele já está saindo de casa? Ele se apaixonou por essa moça, ele está indo embora, ele já está indo morar com ela. E aí eles falaram: olha, vocês não se preocupem que há um plano maior, para além do que vocês imaginam. E aí o que aconteceu? O marido realmente abandonou a esposa, ele foi morar com essa moça. E um curto período de tempo que ele estava lá, questão de semanas, ele teve um infarto. E aí, quando ela viu ele naquela situação de doença, ela levou ele de volta para a esposa. Ela mesma devolveu esse homem lá para a esposa dele. E essa esposa prontamente o acolheu de volta. E cuidou, com certeza. Cuidou dele e ficou com ele. Por quê? Aquele casal... o plano deles era um resgate de um neto. Então, eles precisavam estar juntos. E aí, mesmo havendo aquela tentativa de abortar aquela missão, a espiritualidade interferiu para que ele precisasse voltar para sua casa. Então, os anjos trabalham, eles fazem todo o possível, mas ainda acima deles há um plano maior, né, que nos guia e que trabalha incessantemente, diuturnamente, para que o nosso planejamento se cumpra, para que a gente aproveite essa vida da melhor forma possível. Então, vejam, nós temos os mentores e os mentores dos mentores, e ainda assim, nós passamos uma vida dando trabalho para essa gente, né? Que feio. E como é que a gente sente ou percebe, a gente consegue, na verdade, sentir e perceber a presença desses anjos guardiões? A gente consegue interagir? Como é que funciona esse amparo que muitas vezes a gente tem aquela sensação, né? Ou sonho. Como é que funciona? O que a gente imagina e gostaria, né? A gente queria um Emmanuel. Ah, sim. A gente queria uma Joana. Que a gente pudesse olhar, sentar e vem cá, vamos conversar, né? Mas isso depende muito da sensibilidade da pessoa. Então, a gente olha, por exemplo, Chico Xavier e Divaldo Franco, que são exemplos que demonstraram com muita clareza essa relação com seus mentores, porque eles tinham uma mediunidade ostensiva e, portanto, essa capacidade de interagir de uma forma mais prática, digamos assim. Quando nós não temos essa capacidade, que é o que acontece com a grande maioria de nós, esse processo ele é mais sutil. Então, esse espírito ele se aproxima de nós, é como se ele tocasse o nosso perispírito com o dele, né? Ele encosta na gente ali, e ele vai nos intuir. E aí, então, a gente está pensando lá numa situação, a gente está com um problema para resolver e não está encontrando a solução, e de repente vem aquela ideia, vem aquele insight, através de um pensamento, através de uma imagem mental, através de um sonho, né? Quando nós dormimos, é mais fácil. Porque quando nós dormimos, nós entramos naquilo que o Espiritismo nos ensina, que a gente chama de desdobramento.
Então, o nosso corpo fica lá, matéria, deitadinho lá na nossa cama, e o nosso espírito sai, se liberta por algumas horas e vai procurar os seus pares. Então, vai procurar tratamento, vai trabalhar, vai ensinar, vai aprender. E aí nós voltamos a ser espírito. E aí, então, o encontro fica mais fácil. E muitas vezes nós acordamos, então, com aquela resposta, né? Que estávamos procurando, talvez, há tanto tempo. E a gente pensa, nossa, como é que eu não pensei nisso antes? E o que foi isso? Foi um trabalho que o nosso anjo fez lá durante o nosso sono, de nos dar essa resposta. Isso acontece também no nosso estado de vigília, embora durante o desdobramento seja mais fácil. Mas aí vem uma questão bem importante. Ele precisa de acesso à nossa mente. Como é que está a nossa mente? Como é que está a nossa casa mental? Quanto tempo nós dedicamos no nosso dia para fazer uma meditação, para fazer uma oração, para acalmar os nossos pensamentos? Para afinar esse laço, né? Porque às vezes a nossa mente, ela está tão agitada, ela está tão repleta de pensamentos, de pensamentos inúteis, ela está tão repleta de uma vibração nociva, medo, por exemplo. De medo, de pânico às vezes, de preocupação, e até daquilo que a gente consome, né? Então a pergunta é, o que é que eu estou assistindo? Que músicas eu estou ouvindo? O que é que eu estou lendo? Porque tudo isso afeta a qualidade da nossa mente, né? Então veja assim, ó, a mente, ela não é do cérebro, a mente é do espírito. Se a mente fosse do cérebro, quando a gente desencarna, todas as nossas memórias voltariam a ser matéria orgânica. E isso não acontece. Quando nós desencarnamos, nós levamos isso. O nosso cérebro, ele vai acolher a nossa mente enquanto nós estamos encarnados. Então, nós precisamos cuidar dele, do nosso cérebro e, por consequência, da nossa mente. Nós temos que cuidar o que é que nós colocamos enquanto estímulo, enquanto informação, como é que está a nossa casa mental. Se a nossa casa mental estiver extremamente barulhenta, o nosso anjo pode gritar que nós não vamos ouvir. Para que a gente possa perceber uma aproximação sutil, para que a gente possa receber uma intuição de qualidade, nós precisamos que a nossa mente esteja bem. Precisamos cuidar, né, dos nossos estímulos, da forma como nós tratamos a nossa mente, do nosso sono, né? Precisamos estar em equilíbrio, que isso vai facilitar muito a aproximação do nosso anjo e de todo o suporte que ele pode nos dar. E nós vamos, se nós conseguirmos realizar isso que a Fábia acabou de falar, né, de ter mais cuidado com o nosso mundo interior, né, fazendo essa introspecção mais seguida, frequente na nossa vida, né, nós vamos inclusive começar a aprender a perceber eles quando eles estão próximos, né, e isso a gente aprende, a gente desenvolve, né, com o estudo, com o exercício. É possível. A doutrina espírita a gente aprende, né? Quando a gente começa a estudar, começa a aprender. Quando nós entendemos que nós temos esse espírito de ordem mais elevada, que sempre está nos acompanhando, que ele está zelando por nós, nos aconselhando, quando nós temos esse entendimento, quando nós sabemos disso, é importante que nós estabeleçamos uma relação íntima com ele. Uma relação de amizade verdadeira, né? Em que a gente vai falar dos nossos sentimentos mais íntimos, né? Nós vamos pedir ajuda nos momentos mais difíceis. Então nós vamos estabelecendo uma relação, conversando com ele, mas é preciso parar. E a dificuldade nossa é essa, né? Nós nos envolvemos na vida com tantas coisas, né? E a gente acaba vivendo para fora. A matéria nos consome. Isso mesmo. E nós precisamos nos voltar, achar o ponto de equilíbrio. Nós estamos na matéria, precisamos viver, né, as questões materiais, mas nós não podemos nos distrair para as questões espirituais, que é a base de tudo, né, que é a verdadeira essência nossa, né, a essência espiritual. Então, estabelecer uma relação de amizade, uma relação íntima com esse espírito, conversar com ele,
nós vamos sentir Ele. Porque Ele vai nos inspirar os bons pensamentos, os bons sentimentos. Então, sempre que nós estivermos com ideias nobres, com pensamentos nobres, né, com boas intenções, nós estaremos estabelecendo essa sintonia mais fina e nós podemos perceber as sensações, as emoções são mais elevadas. E o momento mais interessante e mais propício para que essa aproximação aconteça é durante a nossa oração. A prece atrai não só o nosso mentor, mas também outros bons espíritos que estejam dispostos a nos auxiliar. A prece é o momento em que nós conseguimos finalmente acalmar um pouco a nossa mente e trazer para perto a ajuda do mais alto que nós tanto buscamos. E eu complementaria, Fábio, dizendo que a prece, ela não vai ser tão somente aquela prece que a gente estabelece um horário no nosso dia para fazer. De manhã, quando acordamos, à noite, quando dormimos, que é fundamental e importante, mas a prece de nós estarmos conversando com Ele. Antes de iniciar uma atividade que a gente julga importante, antes de fazermos uma viagem, olha, esteja comigo nesse trajeto. Quando sentamos à mesa para nos alimentar, mentalmente mesmo agradecer por termos aquele alimento. Então, essa prece do dia a dia que nós estabelecemos, essa conversa diária, né? E assim a gente consegue afinizar essa relação, né? Afinar, melhor dizendo, essa relação. São 7h44. Vou pedir uma pequena licença para juntos ouvirmos novamente o recadinho dos nossos apoiadores, Agropecuária Marcon e Palmar Impermeabilizações. A Palmar Impermeabilizações apresenta um lançamento de mercado, o Drymax, um aditivo versátil que pode ser utilizado em diversos projetos como fundações, piscinas, reservatórios, lajes expostas e muito mais. O Drymax tem o poder de impermear profundamente o local aplicado, deixando-o ainda mais resistente e impermeável contra qualquer tipo de infiltração. Possui uma tecnologia inovadora de nanopartículas que protegem da fundação ao reboco, trazendo a segurança que a sua obra precisa. Para saber mais informações, entre em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp 49-3323-5142. A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim, produtos e equipamentos para detetização. Telefone 49-3322-3189, WhatsApp 499-9122-3212. Agropecuária Marcon, Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, Centro de Chapecó. Hora Espírita, um programa sobre responsabilidade das casas espíritas de Chapecó. Voltamos, você está acompanhando o programa Hora Espírita. Hoje estamos abordando os espíritos protetores. Fiquei uma pequena pausinha para falarmos de um evento que vamos realizar, se chama o Arraiá da Fraternidade, onde você pode encomendar pastéis, tá? E esse pagamento pode ser pelo Pix. O telefone para contato é 9843-2280, com a Pola. Lá você encomenda os pastéis, daí vai poder retirar lá na sede da OB, até dia 10 do 6, e depois frito dia 15 do 6. E também você pode ajudar com a campanha da solidariedade, né? A campanha Coração Solidário, onde você pode levar cobertor, roupa, alimentos e pode entregar junto no dia da retirada desse pastel ou também lá na Casa Espírita Leocádio José Correia. Lembrando que todas as casas nessa época do ano fazem campanhas, então se você mora perto de repente de outra casa, seja do Gota, seja do Nosso Lar, seja do Bezerra, e você quer doar algo, é só acompanhar pelo site os horários que as casas estão abertas e entregar lá pessoalmente, que todas as casas trabalham com a promoção social e fazem essa distribuição também. Então agora é uma época que a gente chega no frio, olha, o tempo hoje está todo tapadinho, né? Um cobertor, aquela roupa que você não usa mais está no seu armário, que você pode tirar e doar para alguém que está precisando e que vai fazer um bom uso, né? Uma coberta, uma roupa, uma meia, todas as casas recebem. Quer descobrir onde são as casas, é só entrar no site, né? Até do Hora Espírita vai estar lá toda a localização das casas, os horários, todos serão muito bem-vindos. Então depois eu repito de novo o telefone dos pastéis, quem quiser pode pegar
congelado, né? Ou depois frito prontinho, certo? Provavelmente no Instagram, Tá na os casa do folderzinhos. Bezerra, tá lá, do Leocádio. Exatamente. Seguindo, então, estamos falando sobre os nossos anjos guardiões. Já foi explicado que todos nós temos um anjo da guarda, que ele nos acompanha, que ele nos intui, que ele quer o nosso bem. Mas quando a gente amplia isso, a gente lembra das famílias, né, Kleber? Isso mesmo. As famílias, as profissões. Será que nós também temos aquele irmão querido que nos intui lá na nossa família, que muitas vezes o Evangelho também diz, e alguns mentores, que o anjo protetor da família, aquele anjo protetor da minha profissão, também temos? Sim. Além do anjo da guarda, que nós temos esse espírito protetor principal, que cada um de nós, né, possui de modo individual, nós vamos ter os espíritos familiares e teremos também os espíritos simpáticos, né? Isso a gente vai encontrar lá no Livro dos Espíritos também, essa organização, né? Em que a gente falou aqui muito bem sobre os espíritos protetores, que se vinculam a uma pessoa especificamente, cuidando, orientando, né? E temos os espíritos familiares, né? Esses se ligam a nós por afeições particulares. Muitas vezes com laços de outras existências, né? São espíritos que já estiveram numa convivência conosco em outras vidas, ou mesmo no plano espiritual, né? E esses espíritos, eles muitas vezes eles ficam ligados a nós, né? Com objetivos específicos, e muitas vezes é dentro da família. É um espírito protetor daquela família que cuida, né? Dos membros de uma família, ou está ali cuidando especificamente de uma pessoa. Às vezes uma pessoa está adoecida dentro da família. E aí eu lembro lá do livro O Sexo e Destino, a figura do Amaro, que é um enfermeiro, que se liga a uma personagem, né, que é a Beatriz, que é uma personagem que está numa fase terminal da vida física, com uma doença, né, e ela era uma pessoa que orava muito, uma pessoa que tinha bons princípios, e que ela recebeu a oportunidade de ter junto do seu lar um enfermeiro espiritual, cuidando dela e protegendo o ambiente espiritual para que não ocorresse influências negativas dentro daquela família. Isso porque existia a figura do esposo, o seu Nemésio, né? E mais uma outra pessoa que vivia lá, que eles não tinham companhias espirituais muito edificantes, né? Saudáveis, podemos assim dizer. Então existia uma influência negativa naquelas pessoas que viviam no mesmo lar. E aí foi permitido que o enfermeiro Amaro ficasse junto daquela pessoa, cuidando, protegendo, né, até o momento da desencarnação, né? Então esse é um exemplo, né? E aí nós temos no mesmo livro o exemplo lá da casa de uma outra família, que são os Torres, onde lá tem um personagem que é o Cláudio, que ele tem vícios, que ele tem uma postura muito materialista, né? Vinculada à sexualidade descontrolada, e aí ele tem, ao invés de ter lá um espírito familiar que estimulava ele para ações nobres de proteção, ele tinha sim um espírito familiar vinculado a ele pelos laços de afinidade, pelos vínculos da sexualidade desregrada, que o induzia a beber excessivamente, a fumar excessivamente, né, a ter relações extraconjugais, né? Então, aí nós podemos pensar nos espíritos simpáticos que se juntam a nós pelas questões de afinidade, né, dos propósitos que nós temos. Mas lá nas profissões também nós vamos encontrar espíritos que eles simpatizam com a ação profissional, ocupacional que nós realizamos, né, que tenham interesses em comum, por exemplo, na área do avanço tecnológico, da ciência, em todas as áreas, né, nós vamos encontrar espíritos que estão vinculados àquele segmento, àquela atividade. Muitas vezes são nas organizações espíritos que estão ali atentos, ajudando no desenvolvimento das organizações, porque todos estamos a serviço de Deus. Mesmo as empresas que são instaladas, que vão gerar o trabalho, o emprego, a base de sustentação das famílias, elas precisam também ter um amparo. Pensemos nos governantes que possuímos a nível municipal, estadual,
as nações, espíritos que estão ali vinculados a essas pessoas que direcionam, né, essas comunidades, os países, enfim. Então existe toda uma estrutura espiritual envolvida, né, inspirando, né, cuidando, estimulando para que o progresso se cumpra, para que os desígnios de Deus se cumpram, né? Então sim, nós temos o anjo da guarda, que cuida especialmente de uma pessoa, nós temos os espíritos familiares que se ligam a nós por laços, vínculos de outras vidas, né? E espíritos simpáticos que vão se vincular a nós pela questão de afinidade, de propósitos, de ideais, tanto nobres como aqueles mais de ordem inferiorizada, né, as paixões e vícios de modo geral. E é importante a gente destacar também que quando acontece do espírito protetor, ele precisa entregar uma mensagem, ele precisa intuir a pessoa, mas ela está fechada para aquela informação, ele pode se utilizar de outra pessoa. Sim. Às vezes lá na família, por exemplo, aquele filho ele é rebelde, ele não consegue ouvir o que o anjo dele diz. Esse anjo vai lá intuir a mãe, ele vai intuir um irmão, ele vai intuir um amigo, para dizer, olha, esse caminho não é bom, não vá por aí, ou faça desse jeito, ou faça do outro jeito. E aquilo vem como uma ideia, vem como um conselho, né? E às vezes a própria pessoa que deu o conselho, ela não consegue entender de onde que veio aquela ideia para ela. Mas ela foi intuída pelo mentor do outro, né? Daquele que precisava realmente receber aquela informação. Perfeito. E aí o nosso orgulho, muitas vezes, ele bloqueia isso também, né? O que tu sabe? O que tu tá falando? O que tu tá falando? Né? De onde é que tu tirou isso? Não vou fazer nada. E aí a gente joga fora 2 vezes o trabalho, né? O do mentor e o da outra pessoa. Tudo de novo, meu Deus. Sabe, eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo, se vocês me permitem rapidamente. Claro. Foi na atividade profissional, eu trabalho como bombeiro, eu trabalhava numa ambulância. Tu também é anjo, né? De certa maneira. E nós nos deparamos com uma emergência, um parto emergencial de uma moça nova, 18 anos, e no trajeto para o hospital, ela entrou em trabalho de parto e nós somos treinados, preparados para atuar nessa hora, né? Mas existem situações que fogem do controle. Sim. Aquela foi uma dessas. Iniciou-se o parto durante o trajeto, no meio do caminho. Então, houve um momento em que paramos a ambulância e iniciamos o apoio, né? O apoio durante o nascimento do bebê. E ele fez a projeção da cabeça, mas ele não fez a expulsão do corpo. E o bebê, ele ficou numa posição com a face virada para baixo, ele deveria ter lateralizado e saído, né, como é o normal, e não aconteceu. E aí naquele momento, nós estávamos esperando que acontecesse o parto de forma natural, o bebê chorasse, respirasse, e ele não manifestou consciência, ele não chorou. E aí nós sabemos que nós não podemos puxá-lo e empurrá-lo de volta. Então nós falamos, e agora? Chama o suporte avançado do SAMU, ambulância com o médico, continuamos no hospital, nenhuma das opções dava tempo. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Nós ficamos limitados. Nesse momento eu parei e, sinceramente falando, eu rezei. Eu pedi, olha, agora fugiu do meu controle, Deus. Eu preciso de ajuda. E aí eu lembrei de uma aula que eu assisti há muito tempo de um médico que orientou um procedimento que se fazia dentro do hospital, não era no pré-hospitalar dentro da ambulância, dentro do hospital. Um movimento sutil e leve de flexão e extensão da cabeça, do pescoço do bebê, e ele expulsava. Eu tive a lembrança naquela hora. E eu fiz o procedimento e o bebezinho nasceu. Nasceu, aí chorou. Aí eu sentei, respirei, e aí quase desencarnei naquele momento. A alma saiu do corpo e voltou. Mas funcionou bem. Mas naquele momento foi uma intuição, né? Porque a gente fica ansioso nessa hora, um tanto nervoso, e consegui buscar lá nos porões da memória aquela informação que estava lá, mas que eu não conseguia na hora, pelo nervosismo, buscar, encontrar. Parei, serenei e com certeza a inspiração. Um espírito que estava vinculado à atividade que realizamos ali, com certeza ele foi nos ajudar. Até o próprio anjo da guarda do bebê ou da mãe. Ou houve uma reunião ali. Agora nós vamos ter que ajudar. Perfeito. Né? Um belo exemplo. São 7 horas e 57 minutos. Nossa, nós falamos tanto do anjo da guarda, já estamos quase chegando ao fim, né?
Vamos reforçar aí essa ligação estreita, né? Se toda manhã a gente saísse de casa e dissesse, olha, meu anjo da guarda, me inspira o que é melhor, o meu caminho, acho que estaríamos bem intuídos, né, Fábio? Com certeza. Mas normalmente a pessoa acorda, ela já acorda reclamando, né? Do despertador, do tempo, do trabalho, disso, daquilo. E aí você já começa a criar uma vibração na tua mente que coloca o teu anjo lá no cantinho de castigo, né? E o castigado é você. Então, quando a gente tem a oportunidade de abrir os olhos pela manhã e viver mais um dia aqui nessa terra, nós temos que agradecer. Chamar esse anjo e dizer, vem comigo. Me acompanha. Me acompanha, né? Eu não sei como vai ser o meu dia, mas se você estiver comigo vai ser melhor. Cuidar da nossa mente, para que ele possa ter acesso para nos informar, para nos intuir, para nos auxiliar no que é necessário. Buscar sempre a oração, que é através da oração que a gente consegue não só a nossa proteção, mas esse processo que o Kleber menciona, de fazer o que é melhor para nós e do que é melhor para os outros. Porque assim como ele vive essa situação, dentro daquilo que nós fazemos, nós também podemos ser anjo para o outro, quando nós nos colocamos à disposição. E se a gente soubesse, né, Kleber, que todo dia eles tiram pedras, a gente ia andava de joelho agradecendo. E a maioria dos nossos sofrimentos, se não todos os sofrimentos, eles derivam das nossas escolhas, das nossas decisões equivocadas. Se nós... Todos, né? Todos. Se nós aprendermos a desenvolver essa relação íntima com nossos mentores, as nossas escolhas, decisões serão melhores e menos sofrimentos teremos, com toda certeza. 7h59, nós queremos agradecer a participação de todos, as mensagens. Teve gente até lá do Mato Grosso, ó, muito obrigada. Continue nos acompanhando. Voltamos no próximo sábado com mais um Hora Espírita. Ótimo final de semana a todos. Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade